Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, terça-feira, mais uma aula, né? Então, a primeira aula nós vamos ter de português. E antes da nossa aula, nós vamos fazer uma oração e depois vamos ler um versículo da Bíblia para a gente fazer uma reflexão, certo? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa chuva que o Senhor deixou cair, Senhor Deus. Tu sabes o quanto estava quente, tu sabes, ó Deus, o quanto era necessário. Ó Pai, que tu possa estar conosco, que tu possa estar com todos nós, cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Deus. Nós sabemos que tu é a nossa rocha e a nossa fortaleza, e sem ti não somos nada, ó Pai. Que tu possa nos alimentar com a tua palavra todos os dias. Que tu possa, Senhor, com o teu Espírito Santo, nos fortalecer diante de ti, ó Pai, e dar força para que possamos lutar todos os dias, ó Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, pelo alimento que tu colocas na nossa mesa. Obrigado, ó Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá. Agora vamos falar um versículo da Bíblia que é 1 João 7, 4, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a gente tem que amar uns aos outros, porque o amor de Deus, ele é tão grande conosco que ele pede para a gente amar o nosso próximo, né? A gente amar as pessoas que estão do nosso lado. Então, que possamos ficar com essa mensagem hoje e meditar para estar amando sempre o nosso próximo e cuidando dele, se preocupando mais, né? Que as pessoas hoje estão muito intolerantes, não têm paciência para nada. Então, a falta de amor ao próximo está muito grande. Então, vamos meditar diante desse versículo para que a gente possa passar também para as outras pessoas, né? O amor de Deus por nós é muito grande, que Ele deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ninguém faz isso, só Deus. Então, a gente deveria ser grato, né? Ser mais grato a Ele. Certo, gente? Então é isso. Vamos lá para a nossa aula de português. A nossa aula de português hoje, vai ser um vídeo, só que eu fiz uma atividade no caderno. A gente não vai fazer atividade no livro dessa aula de hoje. Então, eu coloquei no caderno, tem alguns que tem texto, um textinho já grande para vocês copiarem, e tem palavras mais difíceis também para vocês escreverem. E para outros eu coloquei só palavras com 2 sílabas. Então, aqueles pais que tiverem ensinando seus filhos que ainda não sabem ler, que ainda não sabem escrever o nome das palavras, falem o nome da palavra para ele pausadamente. Eu coloquei as sílabas ba, bebe, bobu para eles fazerem as palavras com essas sílabas. Então, fale pausadamente. Peça para ele escutar e escrever. Peça para ele ouvir a consoante junto com a vogal. O que é que dá? Qual é o som? Porque toda letra ela tem um som, né? Ela tem um nome e quando ela junta com a consoante com a vogal, ela tem um som. Então, que som é esse? Como é que eu posso escrever esse som? Ouça. Como é? Como foi? Então, tente fazer com que o seu filho escute e escreva. Não diga a ele, isso, digamos que tem uma palavra, vai fazer bala. Aí o pai diz, não, B com A, L com A, bala, não. Fala a palavra, peça para ele colocar, para ele ouvir, para ele pensar, identificar para poder copiar, certo, gente? Porque se a gente for dizer a palavra, a criança não vai aprender, não vai pensar, não vai ouvir o som da palavra e vai ficar mais difícil para ela para poder aprender as outras palavras.
Então eu peço que vocês façam isso. E aqueles que já sabem ler, que vai ler o texto, vai escrever e vai ler as palavras também, fale a palavra e vá ouvindo o que é que você está falando para você escrever. Certo? Então, essa é a aula de hoje, a nossa aula de português, atividade só no caderno, não temos atividade no livro, vai ser só atividade no caderno, ok? Então, bom dia e tchau para vocês!